Fala pessoal, tudo bom com vocês? Terceiro ano, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo de PHP, né? E hoje a gente vai continuar falando de orientação a objetos e eu vou entrar no conceito de encapsulamento. Nós vimos aí a explicação em sala, né? Encapsulamento é a maneira de ocultar todos os detalhes que você não quer que o usuário veja, né? Então, eu encapsulo aquilo que eu quero ocultar de usuário e de outras pessoas. Então, as palavras-chave private, protected, elas criam membros, tá? A gente vai falar disso, mas eu vou mostrar já na prática. E aqui é um conceito importante. Um membro private, ele só pode ser acessado pela própria classe, onde foi definido. Enquanto um membro protected pode ser acessado pela classe que eu defini e pelas suas subclasses. A ausência da palavra-chave var. Vamos aqui. Eu criei um projeto chamado encapsulamento. Tem um monte de projeto aqui. Eu criei um projeto chamado encapsulamento e criei o index, né, que já vem, e uma classe aluno. Vem aqui comigo, ó. Encapsular. Quando a gente fala de encapsulamento, a gente está falando de ocultar os detalhes. Então, assim, quando eu tenho... a gente está acostumado a fazer assim, var, os atributos da classe, var, nome. Beleza? Então, a gente usa a palavra var. Por quê? Porque a gente não tem um modificador aqui de acesso. A gente chama de modificador de acesso. Que agora a gente vai passar a ter. Quais são os modificadores de acesso? A gente tem o public, a gente tem o private e a gente tem o protected. E a gente tem o protected. Por enquanto, a gente não vai estar trabalhando com esse, porque a gente ainda não viu herança de classes. Tá? E aqui fala o seguinte, um membro protected pode ser acessado pela classe que o definiu e pela sua subclasse. Pela classe que o definiu, o private também pode. Então, vamos brincar por enquanto, tá? Prestar bem atenção. Por enquanto, a gente não vai falar de protected, só quando estivermos vendo a herança. E vamos nos ater aqui, a public e private. O que é o público, né? O public. Esse modificador ele permite, né? Ele permite acesso para todo mundo. Já fala, o nome é público, todo mundo tem acesso a ele. Então eu posso acessar a variável que tiver setada como público de qualquer lugar e por qualquer classe. Beleza? E o private, como lá no slide estava falando, somente pode ser acessado dentro da própria classe. Ok? Então, isso aqui é o princípio para a gente começar a entender encapsulamento. Então, vamos lá. Memorizou aí, anotou? Vou comentar para anotar, para ficar fácil. Para quem anotar aí, fique fácil. Vou botar aqui em cima. Vou esse aqui e botar aqui. O public e o private. Vamos fazer um exemplo com o public, para ficar claro esse conceito. Eu tenho aqui public, nome, public, sobrenome. Um exemplo aqui simples, eu tenho um construtor, ok? Function, PHP a gente tem que usar a palavra-chave function, e eu tenho aqui diz, a gente já aprendeu, né? Não vou fazer isso não vai ser preciso. Public nome e public sobrenome, eu só tenho isso na classe e eu vou instanciar essa classe aqui dentro. Então eu vou fazer o quê? Como a gente aprendeu em sala, eu vou fazer aluno 1 é igual a new aluno, construtor vazio, que lá está vazio. E aí através do objeto aluno 1 eu vou tentar acessar os atributos da classe. Aluno 1 apontando para nome é igual a João. Eco aluno 1 apontando para nome.
O meu champ não deve estar ligado. Vamos ligar aqui. Champ. Que é o mesmo que vocês usam aí. Vamos carregar aqui. Deixa ele dar o ar da glória aqui, né? Que tá lento. Nossa, que demora. Aconteceu alguma coisa com esse champ. E aí eu vou ligar o Apache, vou fechar. E vou dar refresh. F5. Deu erro. A classe aluno não foi encontrada. Claro, porque eu esqueci de importar como a gente aprendeu em sala. Include aluno.php. E aí deu certo agora e saiu o nome João. O que é que eu quero mostrar com isso aqui tudo? Quero mostrar o seguinte. Devido ao atributo nome estar com o tipo, com o modificador de acesso, né, public, ele foi acessado de uma outra localidade, uma outra classe, um outro arquivo ou qualquer outro documento. Ele foi possível acessar. Ah, mas é tranquilo, acessar o nome do aluno é de boa. Mas imagina que você tem uma senha. Imagina que você tem uma senha e essa senha também foi setada como public, tá? Então, eu só precisaria fazer objeto ponto senha. E aí eu ia ter acesso à sua senha, do mesmo jeito que eu tive acesso ao seu nome, tá? Então, o modificador de acesso, o public, o private e o protected, eles têm essa atribuição de proteger, de limitar o escopo, tá? Então, a gente começou com o public, que é o mais simples. Então, quando é que eu uso o público? Quando eu preciso de coisas simples, né? Quando a minha variável ela vai guardar coisas simples. Então, nesse momento, eu utilizo o public. Quando eu precisar de algo mais restrito, eu vou usar o private, certo? Então, quando eu boto aqui, ó, private senha, e aqui eu tento fazer isso, deixa eu botar uma quebra de linha. E aí eu tento fazer isso, ó, tento acessar o atributo senha. Olha o que acontece. Ó, não é possível, você não pode acessar uma propriedade privada. Ou seja, você não pode acessar algo privado de fora da classe. Por quê? Porque o private só pode ser acessado dentro da própria classe. Então, senha aqui, ó, só é visto aqui dentro, entre essa chave e essa, no bloco da classe. Ok? Então, a diferença do public e do private é essa. Eu não tenho como acessar. Beleza? Eu quero botar... Então, essa é a parte introdutória de encapsulamento. Beleza? Eu vou agora partir para algo mais elaborado. Então, vamos lá. Eu quero colocar todo mundo como private, porque eu quero garantir a minha segurança da classe. Quero garantir que os atributos de uma classe só possam ser acessados dentro dessa classe. Ok, pode. Então, tenho aqui nome, sobrenome e senha. Eu tenho um construtor, como a gente viu, então eu vou agora fazer um construtor para nos ajudar. N de nome, S de sobrenome,
e S de senha eu não preciso porque eu já declarei um valor aqui. Eu posso colocar e aí será mudado, né? Vou botar PW de password. Eu vou chegar aqui e botar, como a gente viu em sala, diz nome recebe N. Diz sobrenome recebe S. E diz senha recebe PW. Ok? Então, o construtor ele tem a função de inicializar todos os atributos. Eu acabei de fazer isso. Eu tenho 3 atributos. Então, eu tenho 3 inicializações aqui. Dei valor para 3 atributos. De onde vão vir esses valores? Lá da index, né? Do index quando a gente chamar. Se eu tentar acessar qualquer coisa de classe aluno aqui, não vai dar certo. Por quê? Porque está todo mundo private. Ou seja, o private fala, só posso mexer na própria classe. Só posso brincar com nome, sobrenome ou senha se eu estiver dentro da própria classe. Legal. Então vamos lá. Eu teria que fazer o quê? Eu teria que criar métodos, já que eu estou numa classe, né? E a gente aprendeu que a estrutura de uma classe, ela tem atributos, construtor e métodos. Né? Eu já criei os atributos, já criei o construtor, então eu preciso agora criar os métodos. Então, se eu só posso acessar atributos dentro da própria classe, por eles serem private, eu preciso criar métodos públicos para que eu consiga acessar estes atributos. Então, vamos botar assim, pega nome. Quero pegar o nome, né? Eu quero saber qual é o nome do cara. E aí eu chego aqui e digo return diz ponto nome. Ok? Pega nome. Então, se eu tentar agora fazer echo aluno apontando para nome, recebe, vou tirar o echo, João. Vou tirar o echo porque eu não quero imprimir. Agora eu quero só setar para depois imprimir. Aluno apontando para aluno 1 apontando para nome. E eu tentar fazer uma... Ele vai dar o mesmo erro, né? Ah, tá. Ele deu erro no construtor, porque eu não passei ninguém. Eu esqueci de passar alguém aqui. Então, o construtor está dizendo que precisa de 3 parâmetros. Então, eu nem precisava setar aqui. Eu posso botar aqui. João. Depois vem o sobrenome. Depois vem a senha de João. A senha de João vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tentar fazer eco aluno nome, ou eco aluno 1 apontando para senha, vamos ver o que acontece. Não pode acessar uma propriedade privada. Não vai de jeito nenhum. Então, você não tem como acessar, você não consegue acessar nome nem senha, porque eles estão privados. Mas, se eu pensar em criar um método público que acesse esse cara, eu passo a ter uma possibilidade agora de acesso. Então, eu digo, public function pega nome, ou recupera nome, né? E aí eu retorno o nome. Vamos tentar. Ao invés de tentar acessar o aluno nome diretamente, eu vou tentar acessar o aluno 1 apontando para o método pega o nome. E aí eu vou testar. Opa, apareceu João. Então, mesmo o atributo sendo private, eu consigo acessar ele através do método pega nome. Que mais tarde vocês vão vir a conhecer esse método como getNome, que é uma convenção
das linguagens de programação utilizar o getNome, ok? E aí a gente também pode... eu digitei o nome errado, o nome não é João, o nome é Joana. E agora, como é que eu faço? Aí a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai criar um método para mudar o nome. Se eu vou mudar, eu preciso ter um parâmetro, né? Novo nome. E aí eu digo, diz nome, recebe novo nome. Ou seja, o nome antigo que está aqui vai receber esse novo nome. Isso é uma mudança de nome. Não era João, errei. Então tá, vamos consertar. Aluno 1, apontando para mudar nome, e o nome é Joana. E agora eu simplesmente imprimo novamente o getNome, ou getNome. Agora eu mudei lá para getNome. E aí eu vou fazer isso. João, Joana. Ele mudou, né? Aqui era João, ele recebeu do usuário, só que de repente ele percebeu que digitou errado. Então ele mudou para Joana e imprimiu o novo nome. Então eu poderia até botar uma mensagem, né? Seu novo nome é... Joana. Ok? Seu novo nome é Joana. Massa? Então, na verdade, esse mudar nome, ele passa a ser o set nome. Tá? E isso aqui tudo é o encapsulamento que a gente faz. Nesse momento aqui, ó, ele não sabe como ele está pegando o nome, mas ele sabe que o getNome vai trazer o nome de volta. Nesse momento, ele não sabe que como o setNome muda esse nome, mas ele sabe que se ele chamar o setNome e passar um novo nome, vai fazer a alteração do nome. Tá bom? Então, isso aqui vai ser encapsulamento que a gente vai estar trabalhando nos projetos. Ok? Então, nós fizemos o mesmo conteúdo que fizemos na sala, né? Criação de classe, criação de construtor e criação de métodos. Só que hoje nós aprendemos os métodos novos, o get e o set. E aí você vê que você tem 3 atributos. Eu tenho 2 métodos para o primeiro atributo. Então eu vou precisar de mais 2 para os outros, né? Então eu posso digitar ou eu posso gerar, né? Tem aqui refatorar, não, cadê? Não sei se o meu NetBeans tem. Aqui, insert code, get, ó, quero get para todo mundo, insert code, quero set para todo mundo. Então, você pode fazer isso, gerar automaticamente, né? Botão direito, insert code e escolher o que você quer gerar. Se você quer gerar get ou set e para quem você quer gerar. Não precisa gerar para todo mundo, né? Às vezes você não vai precisar de um método ou outro. Então você vai escolher aí para quem você quer gerar. Então ele já gera tudo certinho, ó, get nome, get sobrenome, get senha, set nome, set sobrenome e set senha. Lembra, para não ficar acostumado com o NetBeans de gerar automático, lembra, o get sempre tem retorno e o set não tem retorno e tem parâmetro. O get sempre tem retorno e não tem parâmetro, e o set tem parâmetro e não tem retorno. Por quê? Porque o set é para mudar, e se é para mudar, eu preciso ter um parâmetro, né? O get não é para mudar, o get é só para pegar. Então, eu só quero ver, só quero saber qual é a informação. Então, eu não preciso de parâmetro, eu preciso só retornar a informação. Ok? Então, basicamente, nossa aula é essa de encapsulamento, get e set.
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Isso aqui a gente fez. Isso aqui a gente fez também. Tá? E aí eu vou deixar esse exercício de fixação aqui dentro do vídeo para que vocês possam fazer. Tá? Vou botar lá no Google Sala de Aula também, para que vocês façam esses exercícios aqui de fixação. Ok? Vou colocar todos esses lá para que vocês consigam fazer. Tá bom? Então, é isso, galera. Tirem dúvidas, se inscreva no canal, porque eu não sei até quando aquele Google Sala de Aula vai funcionar. Hoje eu tentei postar algo e não consegui. Então, a notificação daqui do YouTube é mais garantida. Então, se inscrevam aí somente por isso. Esse canal eu só criei para isso, para fazer esses vídeos aí para vocês, nesse período que a gente está de pandemia, né? E basicamente é isso. Se cuidem, resolvam os exercícios. O exercício pode ser resolvido aí para a próxima semana, na quarta-feira, tá? Então vocês têm aí uma semana para resolver, no estresse, vai fazendo tranquilinho, é bem simples o exercício, bem de boas, e vai dar tudo certo. Se cuidem, fiquem de quarentena, isolados, para que a gente possa aí achatar essa curva de infecção do coronavírus. Abraço!